Olá, nós estamos no meio do Monte Sinai e neste momento é 3h30 da manhã. Eu e juntamente com os amigos, nós paramos aqui para tomar o café em uma barraca de um beduíno e ele vende algumas coisas aqui, ó. Mora no meio do Monte Sinai, tem aqui uma barraquinha que vende as suas coisas, fazendo o seu café e todos nós aqui aguardando o café do beduíno. Kátia já está comprando aí o café. Aqui é o nosso guia. Enfim, nós estamos aqui. Fizemos uma parada para reabastecer o corpo. Já subimos desde 11 horas da noite, nós estamos subindo. Então, é isso aí. Daqui a pouco a gente volta a fazer mais vídeos. Não recebeu? Não, ele colocou. Quanto dele? O dele é mais tu. Osvaldo, tira aqui. Osvaldo. E junto conosco está o seu João. O seu João tem 72 anos. Não é, seu João? Próximo 3 já, né? E firme e forte aqui na nossa caminhada, na nossa subida aqui no Monte Sinai. Isso aí. Que Deus te abençoe. 2 horas de subida já, hein? É isso aí, Rodrigo. Firme e forte. Será que eu não tô pior que todo mundo? De volta. Vai jurar, não. O senhor tá bem. Cola, mango, sprite, chai, café, Pega ele, Osvaldo. 4 horas da manhã, 4h30, nós já estamos na Península do Sinai. Nós já estamos próximo do cume do Monte Sinai. Ainda falta essa parte aqui, ó, para nós chegarmos. Daqui um pouquinho nós vamos chegar lá. A Bíblia diz que Moisés estava em um lugar desse aqui, ó, procurando as ovelhas, que ela tinha desgarrado do rebanho, quando de repente ele vê a sarça que parecia que queimava, mas não queimava. E quando ele se aproxima, a Bíblia diz que aquela voz diz para ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. E é daqui do Monte Sinai que Moisés recebe uma missão de libertar o povo de Israel do cativeiro do Egito. Deus, ele nos dá oportunidades e nós temos que agradecer. E uma delas é de estar num lugar tão sagrado que um dia a Bíblia diz que Deus desceu do céu com seus carros, com os seus milhares e miríades de anjos, e pousou neste lugar e entregou a lei e os mandamentos e os estatutos para Moisés. A Bíblia diz que Deus, saindo daqui, ele foi para o Monte de Seir. O Monte de Seir fica passando ali na Jordânia e passou por Nebo, que fica do outro lado. E a glória de Deus estava deixando o monte e foi para o céu com seus milhares e milhares de anjos e os seus carros e cavalos de fogo. Chegamos ao cume do Monte Sinai.
O Monte Sinai nos traz uma história muito importante, porque a Bíblia diz no livro do Êxodo, principalmente do capítulo 18 ao capítulo 21, mas o ápice dessa história está no capítulo 19. E a Bíblia diz que Deus ordena a Moisés que ele reunisse todo o arraial dos hebreus e se direcionasse aos príncipes e chamasse a Josué, o seu servo. E a Bíblia diz que para todo Israel ficar 3 dias sem homens chegarem às mulheres e nem os animais. Ou seja, sem relações sexuais. A Bíblia diz que Deus ordenou que santificasse a casa de Israel, ou seja, os hebreus. A Bíblia ainda diz que este monte, Deus dividiu ele em 3 partes, como é dividido o tabernáculo. O átrio, o lugar santo e os santos dos santos. A Bíblia diz que quando foi no 3º dia, Deus ele desceu do céu. Ele desceu do céu com milhares e milhares e milhares de anjos. E a Bíblia diz que o seu trono vem para cima do monte, e o monte tremia, e trovões, e relâmpago. O povo que estava lá embaixo, aguardando para subir, para receber a lei, a Bíblia diz que eles temeram e falaram: Moisés, sobe, e o que tu falares para nós, nós entenderemos e saberemos que foi Deus que entregou para ti. E a Bíblia diz que Moisés subiu e foi demarcando o monte. Embaixo, no átrio, ficaram o povo. Na segunda parte, que é o lugar santo, ficou Josué. E no Santo dos Santos subiu Moisés. A Bíblia diz que Deus fica com Moisés 40 dias neste lugar. E depois de 40 dias, Moisés recebe os mandamentos no seu coração. E como o povo ficou com medo de Deus, temeu a Deus, eles receberam a lei não no coração, como Moisés recebeu os estatutos e os mandamentos, mas eles receberam nas tábuas. E Moisés coloca na caixa. É por isso que a Bíblia diz lá no livro de Jeremias que Deus, tendo desposado Israel, mesmo a aliança sendo quebrada por parte de Israel, mas Deus vai voltá-lo a desposar e colocar um coração de carne e não um coração de pedra. Deus estava se referindo que a lei ele vai escrever no coração e não nas pedras, como ele entregou para Moisés. Então aqui é um registro muito fiel daquilo que Deus fez. Nós começamos esta jornada às 11 horas da noite e começamos a subir o monte 2 da manhã. E agora já às 6 horas da manhã nós chegamos ao cume do monte. Aqui em cima tem um pequeno altar, ó, um monistério, aonde as pessoas vêm, se dirigem, fazem as suas orações. E Deus ele nos trouxe a oportunidade, nos deu a oportunidade de chegarmos até aqui. É um privilégio único. Nós estamos aqui na Península do Sinai. Lugar esse que Moisés, ele vem receber as tábuas da lei, vem receber a lei de Deus, logo após ele atravessa o Mar Vermelho. O Mar Vermelho está aqui para trás, mas se o povo tivesse recebido a lei de Deus, a Bíblia diz que todo judeu hoje, todo hebreu, eles eram sacerdócio real. Isso não aconteceu, mas o plano de Deus
não foi frustrado. Deus, ele vai fazer isto quando ele descer para reinar 1000 anos na Terra Santa, em Israel. Valeu, até mais. Estamos quase no topo do Monte Sinai. E como nós já estamos aqui quase chegando o último degrau, ó, para a conquista do Sinai, quero mostrar aqui um panorama de um lado da montanha e a parte mais baixa da montanha no amanhecer do dia. Fala alguma coisa, se podes. Então, quero agradecer, né, a Deus por ter chegado até aqui. Estou muito cansada, mas assim, eu não tenho nem explicação para falar o que eu estou sentindo. Só agradecer. Seu João. Fala assim, eu estou aqui porque eu quis e Deus permitiu que eu viesse até aqui, né? Amém. Para receber essa graça, porque se não for por ele, não estaria aqui nunca mesmo. E estou me dando força que estou conseguindo. Falta pouquinho, ó. Só falta mais uns 300 degraus para nós subir. Vamos lá, os degraus aqui, ó, todos de pedra. Fala alguma coisa antes da gente subir, terminar a conquista do Sinai. Estou muito cansada, mas muito gratificante. O sol está começando a nascer, ó. O sol está começando a nascer. Muito grata a Deus por isso. Desde 11 horas da noite. Nós já estamos nessa caminhada. O próximo vídeo nós vamos fazer lá de cima. Bye, bye. A comunidade de beduíno aqui, no deserto do Sinai. Aqui onde vivem eles. Estamos acabando de descer do Sinai. Já são, aliás, 7h30 da manhã. Os camelos, os beduínos, a riqueza deles são os camelos. As casas que eles vivem, ó, são locas de pedra. Enfim, aqui alguns camelos. Estamos em um passeio pelo Mar Vermelho. Vocês veem aí essas partes vermelhas aqui do mar, ó. É por conta dos corais, mas a água é tão reluzente, a água é tão limpa, tão clara, que a gente vê todos os peixes. E o nosso barco, ele tem uma estrutura de vidro. E a gente, olha como que é os corais. Parece que a gente está olhando para um aquário. Olha que coisa linda isso aqui, ó. Olha os peixes. Cadê os peixes saíram? Aqui é o fundo do mar. A água é tão clara que a gente não tem noção que fundura o barco está. Olha os peixes. Como aqui, ó, se colocar assim, é como se a gente tivesse umas assim. O barco tem estrutura de vidro justamente pra gente. Olha o tamanho daquele peixe, ó. Olha aquele que tá lindo, olha! Dona Alice. É ali. Dona Alice. Oi. Faz bem mais pra cá. Deixa eu pegar a senhora aqui. Olha a estrutura do barco aqui de baixo. Só se coloca na reta de vida. Estamos no deserto do Sinai.
الاسبعيه دي ورا جبل موسى. الاسبعيه دي تخش جبل موسى من هنا برضه. Estamos em um ônibus com ar-condicionado, mas a trajetória que Jesus ele fez juntamente com Maria e José foi sem ar-condicionado, sem nenhum dos privilégios que nós temos hoje. Aqui é uma base dos beduínos que vivem neste lugar, olha só. Olha, este lugar é chamado Península do Sinai local, mas o deserto é o deserto do Saara. Então nós estamos atravessando o Saara, saímos de Taba, que é a primeira cidade depois que atravessa de Israel, e vamos até o Cairo. Todo esse trajeto no deserto do Saara, que dá em torno de 840 quilômetros. Uma coisa olha aqui essa parte. Sagrada. Essa parte para os muçulmanos recentemente é feita sagrada. na época do nosso presidente Sisi. Isso aqui é bem novo, né? É feito a partir de 2014 com o presidente Sisi, que ele... Esta é uma parte do Corão que conta a história de Moisés. Olha, conta a história de Moisés quando vê... sarça ardente, e quando o Deus falou com ele, tira as sandálias porque a terra é santa. O presidente Assisi, ele está voltando a trazer o turismo para o Egito, e ele está instruindo os artistas a fazer grandes monumentos. Presente coração, olha só, mosaico, representa camelo, árvore de olive, porque isso aqui é feito manualmente, conhecido pelos olive, e também óleo do olive é muito bom aqui. Coisa linda. Os artistas locais, né, que assinam essas obras-primas com rocha e não pintura mesmo. Muito lindo. E aqui nós continuamos o vídeo, porque eu tive que parar o vídeo por conta de uma base militar. E não só no Egito, mas em qualquer lugar do mundo a gente é aconselhado a não filmar nenhuma base militar. Sim, quando chegamos tem um banheiro. Olha aqui. Nós já estamos se aproximando do Mogistério de Santa Catarina. O Mogistério de Santa Catarina, ele é muito apreciado e reverenciado no mundo inteiro por conta das personalidades que já estiveram lá. Uma dessas personalidades é Maomé, que no ano 640 visitou o Mogistério de Santa Catarina. Nós estamos aqui no Mogistério de Santa Catarina e é próximo ao Monte Sinai. E esse lugar aqui, ó, é conhecido como Poço de Moisés. Mas na realidade não era o Poço de Moisés, era o Poço de Jetro. Porque nestas regiões aqui, eram as terras de Jetro, que é o sogro de Moisés. E diz a história que Jetro, ele tinha 7 filhas. E Moisés escolhe Zípora e casa com ela. Então aqui, olha, o Mogistério de Santa Catarina. Esse lugar é muito famoso. Então foi neste lugar, olha, nesse mogistério aqui, olha, aonde até hoje vive 29 monges, eles vivem aqui, que está o Mogistério de Santa Catarina e o Poço de Jetro, aonde Moisés, ele chegando aqui, quando ele fugiu, tinha 40 anos de idade, ele chega neste lugar e tira água para as filhas de Moisés, que dava água para os camelos e para as criações, as cabras e os cabritos e o gado.
Sabendo da história, Constantino esteve aqui no ano 300 e também Maomé esteve aqui no ano 640. E naquele monte ali, olha, é um monte muito especial, ele é baixo, mas é um monte muito especial aqui na região. Por quê? Porque naquele monte ali está os restos mortais de Arão, irmão de Moisés. Porque depois que ele constrói o bezerro de ouro, quando Moisés estava em cima do monte, depois que ele constrói o bezerro de ouro, a Bíblia diz que Deus ordena a Arão que ele tirasse as suas vestes sacerdotais, porque Deus iria matá-lo. Então Deus mata ele e o corpo dele é colocado em cima do monte. Só para concluir este vídeo, atrás desta montanha, onde está esse monastério, aqui está também o Monte Sinai. O Monte Sinai está a 2.285 metros de altura. E a Bíblia diz que Moisés, depois dos 80 anos, ele ainda subiu no Monte Sinai 7 vezes. Olá, nós estamos aqui em Mara. E a Bíblia diz que em Mara, quando Moisés ele chega aqui juntamente com o povo, a nuvem parou. E como eles andavam guiados pela nuvem, então eles ficaram aqui bastante tempo. E cada tribo, eles cavam os seus poços. Nós temos esse poço aqui, ó, que está preservado até o dia de hoje. Este poço aqui, ele não tem água. Aqui vive uma comunidade de beduínos. Mas lá na frente, naquela outra tenda, o poço ainda tem água e tem bastante água. Então nós vamos lá para mostrar outro poço. E começando daqui por diante, são 12 poços. Cada tribo cavou o seu poço. Então vamos lá. Então eles cavam os seus poços. Esse poço aqui, ó, ele ainda hoje tem um pouco de água. Tem água. É conhecido como os poços de Moisés. E aqui, ó, bastante plantações de tâmara. É um lugar muito agradável. Lá na frente, ó, tem o mar. Então eles estavam à beira do Mar Vermelho. Já tinham atravessado quando eles ficaram aqui no máximo 3 anos. Mas eles ficaram bastante tempo. Estamos passando o canal de Suez. O canal de Suez é o canal que liga o Mar Vermelho com o Mar Mediterrâneo. Ele foi construído em 1860 e essa estrutura aqui, ela está abaixo do canal de Suez. Então nós estamos passando por baixo. Quantos metros fica acima do canal? ده كم قد ايه متر ده العمق بتاعه؟ 2 كيلو. من النزله للنزله. الارتفاع؟ لا الارتفاع ما اعرفش. A pirâmide Kéops, ela é a maior de todas as pirâmides. Olha a altura, 40 metros de altura. Ela tem 2.300.000 pedras.
E cada pedra, ela tem em torno de 3.000 a 6.000 quilos. As pedras que fazem a base da pirâmide, como se fosse o primeiro andar, ela tem em torno de 3.000 quilos a 6.000 quilos, dependendo do ângulo que fica as pedras. Nosso guia estava explicando que se pegasse todas as pedras desta pirâmide, dava para construir um muro dividindo a França de 3 metros de altura. Olha o tanto de pedra que isso aqui tem. É considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Olha aqui. Onde estão? Só um andar. Só um andar. Se chama, como se chama? Mastaba. Mastaba. Qual é a diferença? Esta construção A magnitude das demorou pirâmides. para construir a construção mesmo. E dentro da grande pirâmide como esta, não tem pintura, não tem relieve. Mas Até 1189 depois de Cristo, ou seja, as pirâmides já estavam com mais de 2.000 anos de construída, elas ainda eram os monumentos mais altos do mundo. Alguém tem a curiosidade de saber quanto o tamanho de uma pedra da base da pirâmide? Olha aqui, ó. Essa pedra aqui, ó, por exemplo, que sustenta a base, olha, em torno de 6.000 quilos. E assim por diante, olha só. Muito grande. Aqui foram se desgastando no passar dos anos, né? Foram se desgastando e ficando menores, né? Mas ali, ó, as pedras são gigantes. E vem a pergunta, como fizeram tudo isso, né? Cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Nós já estamos diante de um monumento de 20 metros de altura, a Esfinge, e 70 metros de comprimento. E é muito legal, porque quando os Hyksos venceu o reino egípcio faraônico, eles quebraram o nariz, que representava a foto do faraó, e cortando o nariz eles acreditavam que estava tirando todo o seu poder. Até 1932 essa esfinge ficou subterrada na areia, e isso fez com que ela se preservasse, fosse tão bem preservada. Os seus 70 metros de comprimento mostra que o faraó, eles também acreditavam que o 7 era o número da perfeição. longa vida, eternidade, eles também esta para colocar a múmia, esta para fechar cima, para fechar e começo para não ser roubada.
mas a tampa, esta se chama a tampa do sarcófago. A tampa do sarcófago tem a forma do morto, o mesmo rosto do morto, com muitas escrituras aqui, muitas escrituras em hieroglifo. Vendo aqui esta história dele para proteger. Ele protegendo a múmia dentro com as duas asas estendidas. Vamos imaginar. Fica em Tamshur. 2 barcos achados ao lado das pirâmides. Ali, em Tamshur, longe da Gizé, longe. Ali tem ainda 2 pirâmides. Uma pirâmide assim se chama curvada. Por que curvada? Porque o rei fez um erro. Porque o ângulo da inclinação era maior que deveria. Então, dos reis, dos faraós. Ok, espera aqui por favor, porque depois vamos para aqui. Agora pode fotografar aqui em frente do museu. Vamos notar algo muito importante. Uma pequena pirâmide preto, uma pirâmide preta, pequena pirâmide, era embaixo dos túmulos no Vale dos Seis, em Luxor. Esta pequena pirâmide com o sol com asas. Este sarcófago de granito. O último sarcófago, tinha outros dentro. Tinha um sarcófago de ouro, e depois um sarcófago de madeira, e depois aquele de granito. No fundo, uma estátua de uma família. Tá? Quando fazemos um passeio assim, voltamos do outro lado, deste lado, para pegar foto com as grandes estátuas do museu. Esta é a maior estátua do museu. Like small states in it. Yeah, this region. Yeah, region, state or a country. No, a village. Yeah, he's in charge of a village. A parte direita, bem conservada, não é quebrada, porque foi achado num buraco subterrâneo. E por isso não foi achado pelos inimigos do Egito. Foi achado em 1860. Os padeiros aqui, ó, fazendo pães. Os pães prontos, muito legal. Aqui o sarcófago de Tutankhamon, todo em ouro. Olha aqui, ó. Não? No, se dice uno. No, uno. Não? Sim. Brasileiro. Ali o sarcófago maior, e esse aqui ficava dentro do primeiro. Onde está a máscara do faraó, não pode ser a fonte dentro. Essa aqui ficava dentro daquela, tá? E aquela dentro dessa. Aqui, ó, que chama de sarcófago. E essa última caixa aqui ficava aqui e aquela outra lá. E até o final, ó,
está todos os pertences de Tutankhamon, mas nós não podemos filmar. Aqui tem um faraó que todas as coisas dele são prata e ouro. O Tutankhamon é só ouro. Esse aqui, olha. Ouro puro, ó. Rapaz. Esses aqui são os verdadeiros vasos de alabastro que estava dentro do sarcófago de Tutankhamon. Então, quando a Bíblia fala que a mulher quebrou um vaso de alabastro, não era a essência, era o vaso literalmente. E como nós vemos que foi encontrado dentro de um sarcófago de um rei faraó, então é porque tem muito valor. Eles usavam o alabastro também como lâmpada fluorescente. Aqui em cima, ó, tem as velas, e as velas queimavam e o alabastro ficava fluorescente, igual essas lâmpadas de hoje. Então os palácios eles eram iluminados com os vasos de alabastro. Também os escritos de papiro estão aqui, ó. A escrita deles, né? Então cada animal, ó, representa uma letra no alfabeto egípcio. Isso 1300 antes de Cristo. Aqui também tem os tecidos que eles usavam na época faraônica. Os pentes, ó. Os pentes de madeira, bem parecido com o nosso hoje, um chofar, a balança, um portal, ó. Muitas coisas aqui, ó, que representam o cotidiano da época. Essa charrete aqui, ó, colocaram ela na internet, no YouTube, dizendo que foi encontrado no Mar Vermelho da época dos faraós. Coisa nenhuma. Nunca foi ela. Ela foi encontrada nos sarcófagos dos reis. O Rio Nilo. O Rio Nilo ele é o segundo maior rio do mundo. Só perde em espessura para o nosso rio Amazonas, do nosso Brasil. O Rio Nilo ele passa por 10 países da África até cair no Mar Grande, como diz a Bíblia, no Mar Mediterrâneo. Esta é a mesquita do alabastro. Não, essa não é do alabastro, não. Do alabastro é que a gente vai. Ah, vou tirar. Esta é a mesquita do imperador Saladino. Todas as mesquitas têm um nicho
Olha aqui, ó. O nicho, ele mostra a direção de Meca. Ali um pequeno altar, onde ficava o sacerdote. A arquitetura. E aqui em cima, ó, essa parte aqui, ó, toda de alabastro. Um luxo, uma coisa esplêndida assim. Aqui o minarete, um dos minaretes, né? Onde o sacerdote chamava os fiéis. E ali mais 2 minaretes. Estou descalço, tem que tirar o sapato em reverência aos muçulmanos, em reverência à religião. Olha aí, os religiosos, eles buscam muito os templos e fazem templos que fica para século, quando a palavra de Deus diz o quê? Que Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Estamos na cidadela de Saladino. Olha, cidadela de Saladino. Aqui em Cairo, no Egito. Ele construiu essa mesquita, a mesquita de alabastro. A construção dessa mesquita durou 20 anos. E ele mandou fazer o túmulo dele dentro da mesquita. 9 meses após terminar a mesquita, Saladino morreu. Olha as muralhas da cidadela de Saladino. Esta é a de alabastro, a mesquita de alabastro. Saladino mandou construir essa mesquita. E aqui no centro, ó, ele fez o seu túmulo todo de alabastro. Nós estávamos na parte de fora da mesquita. Agora essa é a parte de dentro da mesquita. Olha só. É proibido entrar com sapatos. Então todos estão descalços aqui dentro. Alabastro puro. Desde o alicerce até o último degrau da mesquita. Essa mesquita começou a construção dela em 1801 e concluída em 1821. 20 anos construindo essa mesquita. E Saladino, ele construiu esta mesquita porque após os seus aliados ter pedido para ele dividir o reino do Egito, ele não aceitou. E aqui nessa cidadela de Saladino, ele fez um grande banquete, deu vinho para todos e depois ele assassinou a todos. E após o assassinato ele ficou triste, entrou em depressão, porque ele tinha cometido um engano, de acordo com ele, e tinha matado seus aliados.
Então ele resolve construir essa mesquita para Maomé perdoar os seus pecados. Diz a história que 9 meses após a conclusão dessa mesquita, Saladino morreu. E lá no início do vídeo eu mostrei lá fora da mesquita onde está o seu túmulo, onde Saladino está enterrado. É um lugar maravilhoso. O Egito mostra muito a história do homem e o poder. Mas uma coisa que, quando nós visitamos o Egito, nós entramos na real. Tudo passa. Tudo passa. Passa Saladino, passa os Nurcos, passa os Ixons, passa os faraós, passa os Manassés. A única coisa que permanece de pé é o poder do Todo-Poderoso Deus e a história. Um panorama do Egito aqui, de Cairo. Lá nos fundos. Lá nos fundos a gente vê as pirâmides, que não tem como se esconder. Ali. Essas pedras aqui, ó, essa serra aí, foi desse lugar aí, ó, onde tiraram as pedras para construir as pirâmides. E cada pedra é em torno de 6.000, 8.000 quilos, né? E daqui para lá é 17 quilômetros. Foram levadas de navio pelo Rio Nilo. Então só o registro aí. Estamos descendo aqui na grota. Esse lugar foi o esconderijo de Cristo quando ele esteve no Egito. Eles chegaram no Egito e este lugar serviu como esconderijo. Aqui temos este é um poço onde eles, no esconderijo, pegavam água para que eles pudessem beber. Antes que o anjo chegasse, ele avisasse que Herodes estava morto.